Lado a lado, lado a lado. Muito boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma conferência do Lado a Lado, um projeto onde procuramos falar de diversos temas relacionados com o namoro, o casamento e a família. Queria só relembrar que vou deixar no bate-papo o link do formulário, onde podem ir colocando as questões que surgirem ao longo da conferência, ou então já sabem que no final podem ligar a câmara ou o som e participar diretamente, que nós gostamos de saber quem é que está desse lado. Pronto, hoje vamos ter a última conferência do módulo das escolhas, que se chama Namoro Casto, como? E pronto, e a questão é um bocadinho esta, será que hoje em dia é possível viver esta cena tão alternativa como a castidade no namoro? É possível levar esta escolha até ao fim? E para nos ajudar a responder a estas e outras questões, temos connosco a Mafalda e o Vasco. Desde já, muito obrigada por estarem aqui e por terem aceito o nosso convite. Para começarmos, queria então pedir-vos que se apresentassem, que falassem um pouco de vocês, da vossa história. Muito obrigado, Sofia, e todos. Muito obrigado pelo convite aqui ao Lado a Lado e muitos parabéns também por esta vossa iniciativa para falar sobre o amor humano. Tivemos a ver a vossa página de Facebook e as pessoas que já falaram e, de facto, sentimos-nos pequeninos porque conhecemos muitas das pessoas que já vos vieram falar e pronto, sabemos que são excelentes casais, com muito para contar e pronto, nós somos claramente pequenos em relação a eles. Somos a Mafalda e o Vasco. A Mafalda tem 25 anos. E eu tenho 31 anos. Somos casados, não é? Convém dizer isso. Temos 2 filhos, o Vasco, que tem 3 anos e meio, e o Nuno, que tem 11 meses. 11 meses, exatamente. Somos casados há 4 anos e 5 meses, estamos quase a fazer 4 anos e 5, exatamente. E antes disso namorámos exatamente 3 anos e 10 meses, certinhos, porque começámos a namorar num dia 22 e casámos num dia 22. Mais coisas sobre nós. A Mafalda está neste momento a acabar o mestrado em Ciências da Comunicação, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Nova. Falta-lhe literalmente só apresentar a tese, portanto é isso, para ficar mestre. E também canta num coro que se chama Canticormo, que talvez conheçam e que vale a pena seguir nos Facebooks e Instagram. Temos que aproveitar sempre a fazer alguma propaganda, portanto. Exatamente, Canticormo. E eu sou formado em gestão, também estudei na Nova, mas na Nova de Gestão. Neste momento estou a trabalhar num banco, no BNP Paribas, e assim outra coisa para além do trabalho, com um amigo meu, tenho um podcast sobre cristianismo e cultura que se chama Podcast Trivium, portanto também se quiserem façam aqui a minha propaganda, podem encontrar-nos nos YouTubes e nos Spotifys da vida, Podcast Trivium. Pronto, isto sobre nós, e agora falando aqui sobre o tema, nós optámos por dividir isto em 2 partes. Queremos fazer aqui uma espécie de um preâmbulo teórico, porque o tema é bicudo, sobretudo para os tempos que correm, acho que isso não é novidade para ninguém, mas vamos fazer assim uma espécie de preâmbulo teórico, tentar não ser muito, não vou dizer tentar ser muito maçadores, porque eu é que vou falar um bocadinho mais desta parte teórica. Isto é assim, o Vasco fala, expõe e eu vou intervindo assim algumas vezes, mas nada assim. O que é completamente contracorrente, normalmente as mulheres é que falam mais, mas depois vão ver quando fizerem perguntas, a Mafalda interrompe imensas vezes e tem o direito para fazer. Mas pronto, vamos fazer assim um preâmbulo teórico e depois daremos o nosso testemunho. Pronto, e tentar aqui não exceder aquilo que foi o tempo que nos pediram para durar, para que depois também possam fazer perguntas e teremos imenso gosto em responder e em discutir e pronto, e todos juntos chegarmos à verdade com o V grande, que é a que importa. Pronto. Portanto, em relação a este preâmbulo teórico, achamos que é importante definir com alguma exatidão, o título desta conferência, não é? O título desta conferência é a escolha de um namoro casto como, pronto. E há aqui palavras bicudas, pronto. Portanto, queremos aprofundar muito rápido o que é que significa namoro, o que é que significa amor, o que é que significa sexualidade e o que é que significa castidade. O que é que significa, como é que nós Mafalda e eu, entendemos por essas palavras, porque achamos que se não perceberem o que é que nós percebemos por essas palavras, depois talvez o nosso testemunho perca um bocadinho de sentido, ou corre esse risco. Portanto, a primeira das palavras é o namoro, e acho que é mais simples, mas nem sempre tão óbvia, mas pronto, o namoro é um tempo concreto, com princípio, meio e fim, que sucede a um tempo em que 2 pessoas são solteiras e precede outro tempo em que 2 pessoas, essas mesmas pessoas,
ora casam, ora voltam a estar solteiras. Portanto, isto é uma definição muito básica de namoro, mas é claramente para perceber que antes do namoro a pessoa estava solteira, bom, espera-se, não é? E depois do namoro, ou casou com a pessoa, ou voltou a estar solteira. Pronto. Mas tem um princípio, um meio e um fim. Pronto, obviamente não estamos aqui a falar, eu creio que as pessoas todas estão a ouvir, são pessoas que já estão a estudar, ou, portanto, está a ter tudo, imagino eu, 17, 18 anos para cima, portanto já não estamos a falar de namoricos de 14, 15 anos, não é? Portanto estamos a falar de namoros já com algum grau de seriedade e de compromisso. Por isso é que nós achamos que o namoro, de facto, apesar de ser transitório, é uma fase de preparação para o casamento. Seja porque a pessoa com quem namoramos revela ser a pessoa com quem queremos passar o resto da vida, pronto, pode acontecer, não é? Foi o que aconteceu comigo com uma fala, obviamente. Ou então porque essa pessoa revela não ser a pessoa com quem queremos passar o resto da vida. Mas pronto, mas o namoro não deixa de ser uma preparação para o casamento. Aprendemos a amar, se quisermos. Pronto. E é, obviamente, sendo um tempo transitório, é um tempo em que há uma relação afetiva exclusiva entre as duas pessoas. Não é? Há demonstrações de afeto que eu tenho com a minha namorada que não tenho com uma amiga, por exemplo, não é? Pronto, como é óbvio. Portanto, isto é o namoro. Qualidade transitória, dimensão afetiva exclusiva e depois o amor. Pronto, o amor, tentar também não ser aqui muito maçador, que é uma palavra que não está no título da conferência, mas quer dizer, não faz sentido falar de namoro sem falar de amor, como é óbvio. Mas aqui a questão, o que é o amor? E nós queremos explicar exatamente o que é que para nós é o amor. Para nós é um grande erro. E eu tenho certeza que as pessoas que já cá vieram falar e que vocês ouviram também vos disseram isto, que é um grande erro ouvir falar no amor como se tratasse de um sentimento passageiro, como se tratasse de uma emoção, de algo que nos faz sentir bem. Não é? Isto não é o amor. Isto são, enfim, são emoções. Não estamos a dizer que as emoções são más, mas não é o amor. São coisas que podem alimentar o amor, mas não é o amor. E como o amor muitas vezes é confundido com esta questão da emoção, não é? Muitas vezes ouvimos falar de o amor à primeira vista. O amor à primeira vista, quer dizer, ou a paixão, é? Uma grande emoção que eu sinto por uma pessoa à primeira vista é uma grande emoção que eu sinto por uma pessoa à primeira vista, mas não é amor. Tu sentes isto? Mas ainda não me conhecias. Não é? O amor implica conhecimento da pessoa. De facto, o amor é uma das palavras mais abusadas do nosso tempo. Mas no nosso entender, o amor significa uma doação total pelo outro. É o bem mais elevado que podemos ambicionar. Não é? O amor, ou se queremos outra palavra, a caridade, não é? Que é um sinónimo. Depois, outro aspecto do amor, se é uma doação total, então o amor também é essencialmente sacrificial, não é? Esta palavra sacrifício faz sempre muita confusão às pessoas dos nossos tempos, mas sacrificial significa tornar sacra, tornar sagrada a realidade que permeia. O amor torna sagrado a realidade que permeia. Isto é muito importante para nós e queremos que vocês percebam. E pronto, a Mafalda e eu, pronto, temos neste sentido do amor que estamos aqui a explicar o maior exemplo na doação total e sacrificial de Jesus Cristo na cruz. Pronto, para nós, esse é o exemplo máximo do amor, porque é um homem que se deu por toda a humanidade na cruz. Portanto, é aqui para explicar, para perceber o quão radical é o amor para nós. E se quisermos também ter outra imagem realmente forte, abrindo a Bíblia, lendo a primeira carta do apóstolo de São João, no Novo Testamento, ele escreve uma coisa que é muito simples, mas que é brutal. Ele diz, Deus é amor. E aqui, de facto, independentemente das crenças de cada um, não é? E acho que, quer dizer, é um bocado inevitável, portanto, vivemos todos numa sociedade ocidental, portanto, é inevitável que o cristianismo chegue até nós de alguma maneira, mas esta ideia de que Deus é amor significa que o amor é, de facto, a totalidade, não é? O amor é a totalidade infinita do bem, é o dar a vida pelo outro. Agora, poderão começar a pensar, mas, como eu falo, Vasco, estamos só a falar de namoro, também não é um bocado exagerado falar no namoro nesses termos, quer dizer, estamos só a namorar, calma. Aqui a questão é, o amor perfeito, tal como estamos a definir, é também uma meta, não é? Nós somos seres finitos, somos seres imperfeitos, a nossa forma de amar, a minha forma de amar a Mafalda e de me amar é muitas vezes imperfeita, tem falhas, mas se não pusermos a meta lá em cima, acabamos por ficar num amorzinho medíocre. Por isso é que nós optamos por acreditar e querer que o amor seja esta totalidade do bem e lutar por isso, não é? Lutar, ter isso como meta, não é? Caso contrário, será sempre algo medíocre e aquilo que é medíocre, na nossa opinião, não vale a pena lutar por isso. Portanto, já falámos em namoro, em amor, agora sexualidade e mais em concreto o próprio ato sexual. O que nós queremos aqui propor é que o ato sexual associado ao amor, falamos
essa doação total. O ato sexual significa a doação total do corpo. Pronto, porque de facto, eu, Vasco, e a Mafalda, somos chamados a amar toda a gente, mas não somos chamados a amar toda a gente, como veremos adiante, com a nossa sexualidade. Ou seja, não somos chamados a amar sexualmente, peço desculpa esta palavra, toda a gente. Caso contrário, estaríamos aqui a promover a poligamia, que eu acho que ninguém aqui está a querer promover. A sexualidade, no contexto do amor, significa a doação total do corpo. E tá, quando duas pessoas unem os corpos, não é? Conhece aquela expressão, tornar-se uma só carne, não é? Ou seja, estão a realizar o ato corporal que, mais do que qualquer outro, é capaz de unir um homem e uma mulher. Não há nenhum ato, me fale para mim, que seja capaz de unir tanto um homem e uma mulher como o ato sexual. Portanto, é também só para perceber o que é que para nós é o ato sexual. Portanto, não é um jogo, não é uma forma de passar tempo, não é equivalente a ir tomar um café com um amigo, é sim a união mais forte que dois corpos são capazes, digamos, de alcançar. Namoro, amor, ato sexual e castidade. Pronto, e castidade é claramente, destas todas, a palavra mais bicuda, a palavra mais contracorrente, é uma palavra que está completamente fora do léxico do mundo moderno. Acho que vocês hão de concordar comigo, não se ouve em quase lado nenhum, eu não disse em lado nenhum, mas disse em quase lado nenhum, quem proponha a castidade como um ideal de vida, e atenção, estou a dizer um ideal de vida, não estou a dizer um ideal de namoro, nem estou a dizer ideal de vida, e já direi porquê, mas também muito menos para o namoro, né? Onde é que se liga à televisão e se ouve dizer, sejam castos no namoro, porque isso vais fazer bem. Não acontece, né? Claro que não. E em primeiro lugar, é preciso explicar o que é castidade, não é? E aqui vamos, espero que não nos levem mal, vamos um bocadinho por definições, ok? Pronto, isto aqui é mais fácil com definições. Antes de mais, a castidade é uma virtude. E eu acredito que já tenham falado de virtude nestas referências, mas a castidade é uma virtude, a definição de virtude é uma disposição habitual e firme para praticar o bem. Uma disposição habitual e firme para praticar o bem. É uma coisa que eu faço habitualmente e de forma firme para praticar o bem. Pronto. E se olharmos para as virtudes que se chamam cardeais, se calhar conhecem-nas, são virtudes que a tradição ocidental, desculpa, herdou da filosofia clássica grega, não é? Creio que já desde Platão, por exemplo, as virtudes cardeais são a prudência, a fortaleza, a justiça e a temperança. São 4 grandes virtudes. E a castidade é uma virtude, se quiserem, que gira na órbita da temperança. Pronto. Chamamos-lhe uma macro-virtude, e a castidade é uma espécie de subvirtude da temperança. E para isto implica perceber o que é temperança. A temperança, a definição é aquilo que modera a atração dos prazeres e proporciona o equilíbrio no uso dos bens criados. Assegura o domínio da vontade sobre os instintos e mantém os desejos nos limites da honestidade. A pessoa temperante orienta para o bem os apetites sensíveis, guarda uma sã discrição e não se deixa arrastar pelas paixões do coração. Isto aqui é a definição de temperança. É um bocado comprida, mas é brutal. Também vale a pena lerem. Nós aqui fomos buscar a definição que está no Catecismo da Igreja Católica, que nos parece razoável, simples e direta. Pronto. A castidade entra aqui nesta lógica de temperança, portanto, que tem a ver com guardar os sentidos, dominar os instintos, não nos deixarmos arrastar pelas paixões do coração. No que diz respeito em concreto à castidade, não é? Enquanto, como disse, subvirtude da temperança, podemos definir como a integração da sexualidade na pessoa e que implica a aprendizagem do autodomínio. Integração da sexualidade na pessoa implicando a aprendizagem do autodomínio. Ok? Portanto, isto é muito importante. Isto é castidade. É muito simples, não é? Ou seja, é o quê? É olhar para o outro não como uma soma de partes, ou seja, é olhar para a Mafalda não como um corpo e uma alma, não é? E onde separo e depois vou olhar só para o corpo, é assim olhar para a Mafalda como uma totalidade, não é? Uma vez mais, integrar a sexualidade da Mafalda na pessoa que é a Mafalda. Integrar, portanto, que seja um todo. Isto é castidade, é esta coisa tão lixada, peço desculpa, que é a castidade. Ou seja, é conseguimos olhar para um outro e não dividir por partes, mas olhar como um todo. No aspecto da castidade, olhando especificamente para a parte da sexualidade. E isto percebe-se também o que é castidade, percebendo qual é que é o vício que se lhe opõe, porque todas as virtudes têm um vício que se lhes opõe, que é a luxúria, não é? E a luxúria é o vício pelo qual se instrumentaliza outra pessoa, seja por pensamentos, seja por atos, para daí retirar prazer sexual. Pronto, isso é luxúria, não é? Portanto, podemos pensar em casos como a pornografia
É a luxúria, porque eu estou em pensamentos, ou nem pensamentos, estou visualmente a tornar uma pessoa um objeto, mas também por atos, não é? Porque se eu vir uma pessoa qualquer na rua que não conheço e quiser ter um ato sexual com ela, também será luxúria, porque eu estou só ali para usar o corpo e depois para descartar o corpo. Pronto. Portanto, a castidade é o contrário disto, ok? É este respeito pela totalidade da pessoa, pela integridade da pessoa, incluindo a sua sexualidade. Pronto. Por isso é importante perceber que a sexualidade não é, como muitos nos vendem, uma repressão. Desculpa. A castidade não é uma repressão da nossa sexualidade, é sim um domínio da mesma. É o domínio da sexualidade. É eu ser dono da minha sexualidade para a poder dar a quem a tem de dar. Pronto. Para terminar este preâmbulo teórico, espero que não me levem mal, nós já definimos estas 4 palavras do namoro, do amor, da sexualidade e da castidade, mas levanta-se uma questão, não é? Se a castidade significa dominar o corpo, o próprio corpo, no campo da sexualidade, e amar o outro, respeitando-o na integridade, o que é que significa amar castamente no namoro? Já falaremos disto, daquilo que foi a nossa experiência, o nosso testemunho, mas queremos dizer de forma clara e à cabeça, e para que não fiquem dúvidas, que amar castamente no namoro implica necessariamente, explicaremos porquê, a abstenção de atos sexuais durante o namoro, ou podemos chamar, um termo mais técnico, a continência sexual, ok? Portanto, a expressão da castidade no tempo transitório do namoro, como dissemos há pouco, a expressão da castidade implica a abstenção sexual, pronto, que é uma coisa que irrita muito o mundo, não é? O mundo fica muito irritado. Porquê é que não me deixas viver, fazer o que eu quero com o meu corpo, com aquela pessoa de quem eu até gosto imenso? Já falaremos sobre isso. E pronto, isto aqui tem a ver com a associação entre 4 coisas, não é? Número 1, repito-me, o período transitório do namoro. Número 2, o significado do amor enquanto doação total. Número 3, o facto da união sexual significar no corpo a doação total. E, finalmente, o facto da castidade se referir a um uso da nossa sexualidade que respeite a totalidade da pessoa. Pronto. Se nós juntarmos estas 4 coisas, vamos percebemos porque é que é razoável que durante o namoro não haja atos sexuais. Porquê? Porque o namoro é um período transitório, é um período que não abarca a totalidade da nossa vida, logo não faz sentido eu dar a totalidade do meu corpo, ok? Porquê? Porque castidade é integrar a sexualidade na totalidade da pessoa. Pronto. E também a discrepância entre o transitório do namoro e o total da sexualidade ou do ato sexual é tão grande que percebemos que, de facto, ou seja, que não podemos dizer que sim, podem ter relações sexuais durante o namoro, não o podemos fazer de forma honesta, a Mafalda e eu, não é? Caso contrário, e repito-me, seria bom eu entregar-me a qualquer pessoa no âmbito de uma relação efêmera, ou que eu acho que é algo que nós não estamos aqui a querer propor, pronto. E sobretudo é porque o corpo, e nós acreditamos numa coisa chamada a linguagem do corpo, o corpo tem uma linguagem, não é? Portanto, se eu só namorasse com uma Mafalda e decidíssemos ter uma relação sexual, o que acontece? O meu corpo, na sua linguagem própria, estaria a dizer sou todo teu, mas eu e a Mafalda temos cada um de nós no nosso intelecto, no nosso coração, na nossa alma, no que quiser, e temos muitas reservas, não é? Há muitas reservas, não nos estamos a dar totalmente em tudo o resto. Portanto, o corpo está totalmente, mas o resto não dá, não é? É uma coisa que, se eu gosto de usar exemplos pela negativa, não levem mal, mas se eu vir na rua um tipo que não suporto, esse tipo não existe, porque eu suporto todas as vezes. Se eu vir alguém que não suporto e der-lhe um grande abraço, então há tanto tempo, pronto, me sinto obrigado a dar esse abraço. Este abraço é uma mentira, porque eu cá dentro estou a pensar, eu não suporto este tipo, mas o abraço, nós sabemos que um abraço significa, de alguma forma, dizer eu gosto de ti, não é? Eu quero o teu bem, mas estaria a mentir, não é? Mas estaria a mentir. Enfim, espero que não levem mal este preâmbulo extensíssimo, mas assim acho que já percebem o nosso ponto de partida. E de facto, como verão quando terminarmos o nosso testemunho, qual é que é a relação onde faz sentido a entrega total do corpo. É numa relação em que tudo seja total, tudo seja exclusivo. E que nós temos exclusivo é o tudo. Claro que no namoro há uma dimensão afetiva exclusiva, no sentido em que há coisas que eu só faço com a minha namorada, mas não é uma relação exclusiva na sua totalidade, porque há muitas reservas que eu tenho. Quer dizer, vamos lá ver, eu não pago as tuas contas, eu não sou pai dos teus filhos que ainda não tenho, eu não muitas coisas, não é? Ou seja, eu não abdiquei de mim próprio por ti, não é? No limite. Portanto,
a única relação que desde sempre se conhece, em que a relação é de facto exclusiva, total, fiel e fecunda também, porque a geração de filhos também é importante, é o casamento. Por isso é que no casamento é que faz sentido, é que se enquadra perfeitamente a união sexual. Mas pronto, isto terminamos este preâmbulo, agora entrando aqui no nosso testemunho, na nossa história, e infelizmente vou continuar eu a falar, Vasco, não me levem a mal, porque é importante explicar que a Mafalda e eu vimos de sítios diferentes. Eu, antes de namorar com a Mafalda, e como se costuma dizer hoje nas séries, eu era um jovem com um passado. Portanto, um passado quer dizer o quê com isso? Quer dizer que eu fiz muita asneira desde cedo, na adolescência, até ao início da idade adulta. Muita asneira que me levou, se quiserem, a tornar a mulher num objeto para mim, em termos gerais, o que é uma coisa terrível, não é? Seja porque ia sair muitas vezes à noite, apanhava grandes bebedeiras e o objetivo era curtir com raparigas, ou, usando um termo mais moderno, safar, pronto, que é uma coisa que é muito elegante de dizer, peço desculpa, por ter feito, pronto, por ser isso o meu objetivo de vida, sexta e sábado à noite, seja por, desde cedo na minha vida, por volta dos 13, 14 anos, ter entrado a pornografia, não é? Porque eu tenho 31 anos, eu nasci em 90, portanto eu sou mais ou menos a primeira geração que tem pornografia acessível via internet de forma relativamente rápida. Hoje em dia ainda mais. Portanto, a pornografia teve um efeito destrutivo na minha vida, francamente destrutivo na minha vida. Porquê? Porque me fez, ou seja, fez com que o meu cérebro objetivasse ainda mais a mulher, e depois o cocktail Molotov, a bomba explosiva, é quando juntamos tudo isto num contexto de namoros que eu ia tendo. Como devem calcular, os meus namoros eram uma desgraça. Porquê? Porque eu namorava com pessoas, com mulheres, para chegar ao corpo delas, para usar e depois para descartar. Pronto. Portanto, quando eu digo eu tenho um passado, é isto. Pronto. Depois, enfim, graças a Deus, por uma história que também não vale a pena agora estar aqui a explicar, mas eu vivi uma conversão religiosa forte que impactou muito a minha vida, e uma conversão que me fez perceber que eu não posso ser hipócrita, não é? Portanto, obviamente, nós, enfim, somos os dois católicos, portanto, eu não posso ser católico e abusar, assim, da mulher no geral, com um M grande, não é? Não posso, portanto, decidi que tinha que mudar de vida, e graças a Deus mudei de vida, e pronto. Portanto, esse passado todo ficou para trás, mas deu-me uma noção muito clara do que é que eu queria, do que é que eu passei a querer para a minha vida e do que é que eu queria para um próximo namoro, quando viesse a namorar. No meio disto tudo, também já agora um bocadinho de história de amor, é uma coisa que soa sempre bem, como é que eu conheci a Mafalda. No meio disto tudo, era amigo de 2 irmãos, a Mafalda são 8 irmãos, portanto eu era amigo de 2, uma irmã e um irmão da Mafalda mais velhos, que conhecia aí da vida. Às tantas, uma outra irmã da Mafalda queria ter aulas de guitarra, portanto a irmã de quem eu era amiga, de quem eu era amigo, peço desculpa, deu a ideia de: Vasco, que eu toco guitarra e durante alguns anos dei aulas de guitarra, Vasco, podes dar aulas de viola à minha irmã Leonor, que é essa irmã? E eu disse claro que sim. Apareci lá em casa, quem me abriu a porta pela primeira vez na casa da minha, hoje em dia, sogra, foi a minha futura mulher. Eu mal sabia, a Mafalda, se estivesse aqui, dizia, eu soube logo que era ele, mas pronto, e não estou, dizia mesmo, não estou aqui a ser convencido que é o que a Mafalda diz. Eu acho sempre que ela exagera um bocadinho, mas é o que ela diz. Pronto, e depois, estas aulas de viola com a irmã Leonor, às tantas acabaram, tornei-me amigo da família, e depois era muito amigo de 7, mas a 8ª havia ali qualquer coisa que, pronto, que parecia ser mais do que amizade, e às tantas percebi que de facto me apaixonei pela Mafalda e pedi-lhe namoro. Começámos a namorar, pronto. A Mafalda vinha de um caminho, a Mafalda antes de mim teve uma vida mais pacata em relação à minha, tive um namorado com quem também, enfim, viveu tudo como ela queria e como ela queria, ou seja, no sentido como ela foi educada. Para ela a questão da castidade do namoro nunca foi, se quiserem, um tema a ser discutido, a ser posto em questão, portanto, quando nós começámos a namorar já estávamos perfeitamente sintonizados. A Mafalda, enfim, não só por educação, mas por
também queria, não é? Ou seja, estava convencida que aquilo era a melhor forma. Vem a Mafalda, já disse que quando ouviste tudo. Confirmas? Sim. Confirma. A Mafalda pela forma como foi muito bem educada, mas depois também por querer, não é? Porque às vezes, pronto, temos sido educados de uma forma e querer outra. A Mafalda, graças a Deus, foi educada de uma forma e quis aceitar essa educação que recebeu. E eu, como já vos disse, já estava sintonizado com a Mafalda por causa de uma experiência quase, posso dizer, traumática da minha vida e de uma conversão que me fez olhar com olhos novos para aquilo que é o amor humano. Portanto, pronto. E aqui começamos a namorar. Portanto, nós já sabíamos desde o início que queríamos abraçar, se quiserem, este convite para viver um namoro casto. Um namoro casto. Portanto, o que é que isto significa especificamente? Isto significa aquilo que eu disse quando acabei o preâmbulo, portanto, não haver a abstenção de relações sexuais não durante o casamento. Não haver isto, pois, eu já perceberam que eu não sei se sou disléxico ou não, mas troco um bocado de palavras. Portanto, haver abstenção, portanto, que isso seria algo que queríamos e que o namoro seria para nós uma preparação para o casamento, porque nós também, quer dizer, se namorávamos, sabíamos que queríamos casar, portanto, queríamos que o nosso namoro... O meu namoro foi um pedido de casamento, o meu pedido de namoro. Foi quase, não falo. Pronto. Mas o teu pedido de casamento foi um pedido de casamento. Pronto. Mas pronto, sabíamos que íamos ver. Agora, uma das primeiras objeções que nos podem fazer e que pode pairar na cabeça de alguém é: coitadinhos, vê-se mesmo que eram muito inocentes. Pronto. Bem, eu não era inocente de todo, está bem? Eu não era inocente de todo. E a Mafalda, e estamos a dizer, atenção, inocentes, quer dizer, lá ver. Dos coitadinhos, não estamos a opor inocentes ao facto de ter mentes perversas, não é? Não estou a dizer que eu tinha mente perversa, mas não era inocente no sentido, lá está, de ser muito ingênuos, deram quase vocês deviam ser seres assexuais, não é? Seres, quer dizer, que a sexualidade não impacta. Bem, descobrir isso em mim não era verdade, e na Mafalda também não é? Não, então... sim, podem querer isso, mas não vão conseguir. Vais ver que aí para o meio, depois é sempre muitas vezes. É verdade, muitas vezes também a Mafalda tinha amigas que lhe diziam: sim, tu agora dizes isso, mas vais ver que daqui a uns tempos não aguentas. É uma coisa muito feia. Eu digo, não é? A castidade é o domínio de si próprio, foi na temperança, que é o domínio. Quando nos dizem não aguentas, não é? Tipo, já deitaram a toalha para o chão, tipo, já desistiram. Mas irrita-me tanto quando nos dizem não aguentas. Porque claro que nós aguentamos, não é? Claro que nós aguentamos. Diz. Isto para dizer o quê? É óbvio que desde o início que sabíamos que entre nós dois havia uma fortíssima atração física. Aliás, e seria, na nossa perspectiva, profundamente errado começarmos a namorar se não houvesse essa atração física. Quer dizer, não faria sentido, para nós não faz sentido. Claro que havia essa atração física, ainda bem que havia. E o desafio no namoro foi orientar essas forças que vêm cá dentro dessa atração, não é? Orientar isso para aquilo que é importante no namoro, não é? E no namoro, o importante... E no namoro, o que é importante é conhecer a outra pessoa. É aprender a respeitá-la. É aprender a comunicar com ela. Não é? Conhecer outra pessoa. Me fala o que é que tu gostas, o que é que são as tuas alegrias, o que é que são as tuas tristezas, o que é que são os teus medos, o que é que são as tuas ambições. Isto, se nós formos a pensar, conhecer outra pessoa intimamente, naquilo que a pessoa tem no seu coração, quer dizer, primeiro é um trabalho para toda a vida, logo aí, não é? Mas já ocupa tanto tempo no namoro, mas tanto tempo que a pessoa pensar que não, é preciso haver a parte física e sexual, para nós é uma grande mentira, porque quem nos diz, mas então depois o que é que vocês fazem? Tipo, o quê? Peço desculpa às pessoas, mas porque não vão para a cama, o que é que fazem? Quer dizer, há tanta... Quer dizer, cada um de nós o ser humano é uma pessoa tão complexa e tão bonita, não é? Quer dizer, as aspirações, quando nós amamos alguém e queremos de facto amar e conhecer essa pessoa, quer dizer, há tanto por conhecer, e o namoro é a fase para isso. Para nós foi a fase para isso, não é? Não foi fácil, não é? Uma vez mais, se há uma atração física, se há a necessidade de um domínio próprio, claro que não é fácil, E para não ser fácil, pois, ou melhor, por ser difícil, há cuidados a ter, não é? E também já lá iremos. Mas pronto,
tudo isto de conhecer a Mafalda são tudo coisas em que, de facto, a relação sexual não é precisa naquela fase, não é? Mesmo que muita gente insista em aquelas frases dos nossos tempos. Não, mas nós temos de ter relações sexuais antes do casamento para ter a certeza que somos compatíveis. Eu não faço ideia de que raio de compatibilidade é que estão a falar. E se não forem compatíveis, o quê? A questão é, tipo, eu na minha relação íntima com a minha mulher, não é? Com a Mafalda, não estou à procura de compatibilidade, ou seja, porque falar em quando dizemos temos que ver se somos compatíveis, o que é que isso significa? Eu tenho de ver se eu me sinto bem, não é? Mas quando estou a amar alguém, não é? O amor é uma doação total, como já disse, não é? Eu estou à procura de dar a minha vida, não é, pela minha mulher. Não estou à procura de me sentir eu bem, estou à procura de que ela se sinta bem, estou à procura de que ela se sinta a mulher mais feliz do mundo, não é? Esta coisa da compatibilidade sexual é uma coisa assim que a nós nos escapa um bocadinho. Depois podemos discutir sobre isto. Mas de facto, no namoro é preparar as bases, não é? Para que depois no casamento possamos, de facto, efetivar esta entrega total das nossas vidas, não é? Onde aí sim surge a entrega total dos corpos. Portanto, a Mafalda e eu passámos horas a falar, horas a fazer coisas que para nós são divertidas. Nós somos os dois músicos, portanto, cantávamos juntos. A Mafalda toca violino e canta, eu toco guitarra e finjo canto. Ia a cinemas, passeios. Coisa importante, estar com a família uns dos outros. Tipo, que a malta esquece. Estar com os amigos uns dos outros. Aquela coisa que é, eu tinha um grande amigo que era o Pedro, mas desde que ele namora com a Clara, nunca mais os vimos. Não, o namoro não é isso. O namoro não é para desaparecer do mundo. O namoro... Claro, há a fase do encantamento inicial, em que os dois estão muito mais juntos, mas depois é para estarem juntos para os outros. Claro, também. Tipo, isso é um mês. Não vou estar aqui a definir limites temporais, mas quer dizer, mas não é depois lá está, tipo, olha, e como é que está o Pedro? Epá, não o vejo há 6 meses, porque tem uma namorada nova. Não faz sentido, não é? Até foi não só conhecer a Mafalda, mas também este apostar no conhecermos um ao outro, no estarmos um com o outro, com outras pessoas, amigos, família, foi para nós importantíssimo. E como devem calcular, isto já ocupa imenso tempo do namoro. Podem estar a pensar que isto foi uma seca de namoro, não é? Vasco, isto foi uma seca de namoro. Seca de namoro porquê? Porque não houve aquela parte picante e não sei o quê, pronto. Que é deve ser uma seca de namoro, pronto. Não foi uma seca de namoro. Como viram, acho que lá está. Se nós amamos realmente uma pessoa, se queremos o bem dela, não é? E nós sabemos que aqui na relação sexual, aqui também, vamos entrar, se faz favor, nos specifics da coisa, está bem? Let's be specific. Porque isto é muito importante. E agora estou aqui a falar para os homens, estão aqui a ouvir, está bem? E as mulheres sintam-se honradas, que é, muito bem, vais ter uma relação sexual protegida, como a malta hoje em dia gosta de dizer, protegida, não é? Pronto. Mas há um dia falhou alguma coisa e depois de repente vem uma consequência, vem um filho, imaginemos, ok? Pronto. Atenção, ponto à parte, toda a nova vida é uma boa vida, ok? Não pomos isso em questão, mas pronto, mas estão a perceber onde é que eu quero chegar. Isto em relação aos específicos e às consequências. Homens, é muito fácil dizer eu amo bué ela, não é? Mas depois... Se estas coisas acontecem, o peso todo vai para cima delas. E elas é que ficam inseguras, e elas é que ficam sem saber o que é que vai ser o futuro da criança, e o futuro delas, e o futuro do pai, etc. E tal. Portanto, cuidado aqui quando nós dizemos que não, mas eu gosto imenso dela. Há uma história muito gira, que é a história do João e da Joana, não é? Eu vou contar isto muito rápido, porque acho que já estamos aqui também quase a coisa, e a Sofia depois fica zangada, e pronto, eu não quero que a Sofia fique zangada. O João e a Joana namoram, não é? E estão à espera do momento em que finalmente vão poder estar juntos. Joana mora numa moradia, sei lá, no Alto da Ajuda, e há um dia em que os pais da Joana dizem assim: está bom tempo de fim de semana, vamos passar o fim de semana fora. Mas a Joana já está tipo no 12º e diz: eu não posso ir, tenho que estudar para os meus exames. Pronto, portanto eu vou ter que ficar. E depois começa a combinar: João, vou estar sozinha, não sei o que mais. Pronto, chega ao dia os pais abalam, sábado de manhã, e passado 20 minutos o João chega à porta e entra e põe um filme e vão fazer lasanhas do Lidl e estão felizes, e de repente a coisa começa a rolar e já estão lá em cima no quarto. E pronto. Entretanto, o pai da Joana é um tipo muito, muito, muito teimoso. E eles iam ali, sei lá, para a zona de São Martinho, que é tipo microclimas. Chegam lá, está a chover.
não quer, vamos voltar para casa, é 1 hora de caminho, não custa assim tanto. Voltam para casa, chega o pai, está o carro estacionado à porta da casa do João, não é? Ele diz, o que é que este caramelo está aqui a fazer? Entra em casa, sobe lá acima. E não se esqueçam que o João é daqueles gajos que o discurso dele é: Joana, eu daria a minha vida por ti. Joana, eu era capaz de morrer por ti. Joana, a sério, eu morro por ti. Então, de repente, o pai entra, percebe que estão lá em cima, sobe as escadas, pum, 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 abre a porta. O João percebe que chegaram, mete-se para debaixo da cama, como devem calcular, não está vestido. A Joana abre a porta, o pai diz assim num tom meio coiso: onde é que está o João? Uma coisa assim meio assustadora. A Joana diz tipo: quem é o João? Como é óbvio. E de repente, como devem calcular, o João está assustado, está debaixo da cama, por isso a cama está assim mais ou menos a levitar no ar. O pai vai lá, levanta a cama, está o João tipo ratinho, não é? Ele puxa o João para fora e diz uma coisa muito simples. Diz assim: João, tu passas a vida a dizer à minha filha, pá, que eras capaz de morrer por ela, de dar a vida por ela, que não há nenhuma mulher que ames mais no mundo do que ela. Mas eu sou o pai dela e eu sou o homem que, de facto, a ama mais neste mundo. Porquê é que te escondes de mim? Não é? Porquê é que te escondes de mim, João? Não é? Portanto, esta história, espero que percebam a história, não, assim, mais ou menos cómica, não é que nunca tenha acontecido, mas explica, ou seja, explica um bocado tudo daquilo que estou a dizer, não é? Explica como nós, de facto, no namoro, a doação total do corpo não corresponde, não é? Não corresponde à fase de namoro, porque nós não estamos a dar-nos totalmente. Porque se chegar à altura em que nos temos de esconder, escondemos-nos, não é? E isso não está certo, não é? Temos reservas. Temos reservas no nosso coração, não é? Porque, imagina, se o João e a Joana fossem casados e se esta cena assim meio absurda acontecesse, bem, o João teria efetivamente de enfrentar o pai e dizer: se faz favor, saia da minha casa, não é? Mas pronto, mas não é o caso. Nosso namoro, peço desculpa, nós evitamos estas situações de tentação, portanto, quer dizer, a Mafalda e eu não nos íamos fechar numa casa, num quarto escuro, sozinhos. Porquê? Porque, repito aquilo que disse há pouco, que é que sempre houve atração física. Portanto, se eu estiver sozinho, se eu namorando com a Mafalda estiver sozinho num quarto, quer dizer, o ambiente propício, quer dizer, nada me garante que as coisas não vão acontecer. Portanto, nós não... aquela história de que ficamos à espera. Não, é verdade. É uma história, mais uma história. Pronto, é verdadeira, não é? Esta história é verdadeira. Não, eu não tive que enfrentar o pai da Mafalda. O pai da Mafalda, quando estava na altura no IPO, portanto, estava já muito mal. O pai da Mafalda já morreu, aliás, morreu passado uns dias deste dia. Nós tínhamos estado todos os irmãos da Mafalda e na altura os que namorávamos e a mãe da Mafalda, tínhamos estado no IPO e depois... Acho que não foi nesse dia, mas foi parecido. Foi parecido, pronto, peço desculpa. Mas foi depois fomos jantar fora ou não? Não, foram buscar frangos para irmos jantar em casa. Olha, mas foi num dos dias... Não interessa, pronto, estávamos no IPO e depois viemos todos embora e depois, por alguma razão, a Mafalda e eu viemos sozinhos no carro. Viemos no nosso carro, não. E todos os outros foram em carros que demoraram mais tempo, uns foram comprar frangos, outros provavelmente foram comprar Coca-Colas, não interessa. Nós chegámos antes de toda a gente a casa. E a Mafalda tinha chaves de casa. Normal. E pronto, e nós, de facto, estacionámos o carro, íamos subir e parámos à porta de casa e pensamos: não faz sentido. Não percebemos. Íamos subir, não estava ninguém em casa e pensamos: não vamos ficar os dois sozinhos em casa. Por isto mesmo. Lá por quanto tempo, não é? Mas por isto mesmo que nós temos, porque sabemos que somos fracos, não é? Que poderíamos cair em tentação, não é? Se quiserem. E basta um beijinho para começar aqui na basta tentação. Um beijinho, não é? Portanto, optámos por sair do prédio e ficámos a dar voltas ao quarteirão. E claro, quer dizer, o pai da Mafalda estava numa situação muito vulnerável, portanto, foi um tempo até de conversa muitíssimo profundo entre nós os dois, não é? Portanto, aquilo podia ter sido uma situação que poderia eventualmente descambar, não é? Porque também estávamos cansados psicologicamente, cansados emocionalmente, portanto, também essas coisas às vezes podem ser mais fáceis. Acabou por ser um tempo de profundíssima união, intimidade, sem ter a intimidade corporal que não era chamada para ali, não é? Porque iria ser mais uma vez uma mentira, porque eu, efetivamente, na altura, só namorava com a Mafalda. Pronto, o conhecer o outro, não entrar não ter, peço desculpa, situações, não me expormos a situações. E depois também nos dizem muitas vezes assim:
mas vocês nunca estavam sozinhos, nunca estavam sozinhos os dois num sítio, como é que se vocês estavam sempre a passear na rua ou no cinema, como é que vocês estavam só os dois? Pronto. Não, ou seja, o estar sozinho, quer dizer, quando eu passeava só como falo ao lado, era uma forma de estar sozinho com ela. Acho que às vezes é esta obsessão de estarmos escondidos do mundo, não é? E achamos que no namoro, de facto, ou seja, voltamos ao tema, como viver castamente o namoro, não é? Ou seja, para não nos expormos a situações, seja, nós podemos ter imensa intimidade, imensa proximidade estando à vista de outras pessoas, seja num jardim, seja a dar voltas ao quarteirão, seja porque um dia vamos, sei lá, passar um dia a Nazaré, lembro perfeitamente, vamos almoçar, ir e voltar. Ir e voltar, exatamente, depois não ficarmos aquilo que é jantar moda. Fora, almoçar. Ou seja, nós sim tivemos muito tempo sozinhos e intimidade, não é verdade? Agora, só aqui também, e queremos terminar depois também para vocês fazerem perguntas, porque estamos a chegar aos 45 minutos, que é, Mafalda e Vasco, mas que tipo de afetividade é que tinham? Quer dizer, tínhamos as afetividades que nós achamos que são normais do namoro. As perguntas que nos fazem muito é que tipo de afetividade tínhamos, ou até onde é que se pode ir? Pronto, aqui, ou seja, vamos lá ver, eu acho que nós perdemos noção das coisas básicas. Eu não dou a mão a mais ninguém a não ser a Mafalda. Bem, hoje em dia, excetuando os meus filhos, pronto, não é? Mas senão eu só dou a mão à Mafalda. Portanto, quer dizer, se nós pensarmos bem, o dar a mão a alguém, não é? Já é uma demonstração de afetividade que explica. Se eu vir alguém de mãos dadas, não é? Eu vou partir do princípio que aquelas pessoas têm uma relação exclusiva afetiva. Depois, obviamente, o beijinho, como quiseres chamar, claro que se eu namorava com uma Mafalda, eu beijava a Mafalda. Enfim, posso ter cuidado com os beijos, porque depois também não há, podemos ser aqui... Que beijo! Pronto, acho que no nosso coração sabemos quando é que um beijo leva a outras coisas. Acho que aqui, pronto, não queremos aqui soar mesmo. Eu detestaria que hoje à noite vocês fossem se tentarem e pensarem que raios de puritanos aqueles dois. Não quero que pensem isso, está bem, mas é preciso saber... É a questão do autodomínio, a questão é autodomínio, ou seja, é preciso saber quando é que um beijo leva para além e quando é que um beijo é uma demonstração sincera de afetividade pela pessoa que eu amo. Pronto, isso aí. Agora, tudo aquilo que seria, e vou usar a palavra técnica, os preliminares até à relação sexual, são coisas que barramos, ok? Barramos completamente o nosso namoro. Não fazem parte do nosso namoro. Porquê? Porque já estamos a usar, obviamente, os preliminares já implicam prazer sexual, prazer físico, portanto, e como não há o uso do outro, não é? E como não está orientado à totalidade da doação dos corpos, nós temos como certeza para nós que os preliminares não entram também no namoro. Pronto. Isto aqui pode, uma vez mais, pode soar a grande seca, pode soar a uma coisa terrível, mas na realidade, e colocando o foco em todas as outras coisas que nós esperamos ter-vos passado, do que é que significa namorar para conhecer, namorar para aprender a amar, namorar para ganhar confiança, de facto, isso não fez falta, não é? Não fez falta no nosso namoro. Até porque esta questão da castidade é muito libertadora. Os dois namorados sentem uma grande liberdade para falar sobre tudo um com o outro. Aquilo que eu vejo muitas vezes, eu tenho muitas amigas com situações e com vidas diferentes das minhas, as escolhas de cada pessoa, mas eu vi muitas vezes casos de raparigas muito... sem liberdade, muito retraídas, com muitos medos. Porque entra a parte sexual. Sim, porque já lhe deu tudo, e isto acontece muito às mulheres, às raparigas, às mulheres, eu já lhe dei tudo e agora ele não quer saber mais de mim, mas eu não posso desprender dele porque eu já lhe dei tudo, não é? Não tem qualquer liberdade, não se sente livre. Pode ter toda a liberdade do mundo porque faz tudo e achar que tem liberdade, mas não está livre, está presa, vive ali numa prisão mesmo. Sim. E outra questão da castidade que eu acho, pronto, isto do lado das mulheres, e quando dois namorados se propõem viver em castidade, vai crescendo, eu penso que uma questão para mim que eu achei muito importante, que é a questão da mulher se deixar ser honrada e o homem ser cavalheiro, do homem pôr a mulher à frente, questões mínimas, tipo abrir a porta do carro, ou ir levá-la até à porta, são pequeninas coisas que eu acho que fazem toda a diferença. Podemos acabar só para depois ir para as perguntas, Sofia, senão nunca mais, coitados de vocês. Já estamos. O quê? Sim, acabem o que iam dizer e depois passamos às perguntas. Muito rápida.
muito rápida. Vínhamos, eu e a Mafalda, mais um casal, na altura namorados, vínhamos de uma festa, um casamento, não interessa. E eu a guiar, pronto. Portanto, e eu com a Mafalda ao meu lado, eu dava lei a mais um casal de namorados. Estacionei primeiro à porta da Mafalda e saí do carro, abri a porta da Mafalda e levei à porta de casa. Pronto, levei à porta de casa, como é normal, pronto. Depois fui levar a outra rapariga que tinha o namorado ao lado, pronto. E parei à porta de casa dela e ela saiu sozinha. E eu disse, Zé, então, não levas a tua namorada à porta? Ele diz, é para que não se habitue. Pronto. E eu achei que isto é namorável mesmo, hoje em dia claro que já não. Portanto, é para que não se habitue, pronto. Não vou tecer considerações porque não sei que tipo de namoro é que eles viviam, mas acho que, enfim, explica um bocadinho isto que a Mafalda também acabou de dizer sobre o cavalheirismo, etc. Mas pronto, calamos, estejam agora, por favor, à vontade para fazer as vossas perguntas. Obrigada, acho que foi muito bom mesmo. Queria perguntar se alguém quiser fazer perguntas. Antes de mais, obrigado pelo vosso testemunho e pela exposição também. Houve um ponto interessante que colocaram, que foi o passeio que tiveram à volta do prédio, etc., que foi uma altura para boa conversa. Pronto. No caso de uma relação à distância, muitas vezes essa conversa é, na verdade, o único principal meio que temos de cultivarmos intimidade com o nosso namorado-namorada. E a questão, pronto, naturalmente, no namoro à distância, como é o meu caso, acabamos, pronto, os momentos que temos presencialmente, a intimidade de estarmos os dois sozinhos é uma coisa, pronto, uma situação muito mais rara, porque, pronto, à distância normalmente fala-se muito mais, e nota-se uma coisa, eu queria perguntar se isto também se notou no vosso percurso, que é, quando há muita partilha e há muita comunhão de alma, se sentem que a atração física cresce em relação também. Ou seja, à medida que vocês foram partilhando cada vez mais da vossa intimidade, o desejo de quererem dar um abraço muito apertado a outra pessoa vai crescendo também em relação. Pronto. Eu acho sim, e a minha resposta à tua pergunta até seria, por lá que depois se vê até, e desculpa saltar para o casamento, mas é algo que se vê no casamento, não é? Ou seja, eu acho que ficamos sempre todos muito sensibilizados e enternecidos quando vemos um casal de idosos ainda apaixonados um pelo outro e profundamente apaixonados, não é? Ou seja, ver um casal de idosos apaixonado é uma das coisas mais fascinantes, porque eles podem ter 80 anos, podem estar fisicamente, peço desculpa, não me está a ocorrer palavra nenhuma, gastos, não me levem a mal, não perdem dignidade nenhuma, como é óbvio, mas pronto, é só para não estar a ver outra palavra, mas pode estar fisicamente já muito deteriorados, não é? Mas terem este apaixonamento um pelo outro ainda tão... Vontade de união. Muito mais presente do que tinham quando namoravam e quando no início do casamento. Portanto, porquê? Porque já é uma unidade, como tu dizes, de alma já tão grande, que ou seja, é a questão da castidade, ou seja, eu já não olhar para o outro como um corpo separado de uma alma, é eu ver o outro como um todo. Portanto, eu acho que aquilo que está a dizer é, à medida que eu vou abrindo a minha alma e o outro vai abrindo a sua alma em relação a nós, um abraço já não é algo separado da pessoa, mas é algo integrado na pessoa. Aquela história de... Uma vez estávamos a falar com o padre sobre se devíamos rezar muito juntos e o padre disse, rezem, mas sejam fiéis na vossa oração pequenina, mas tenham cuidado, não se ponham a rezar demasiado juntos, porque depois também cresce demasiado a vossa vontade de união. A vontade de união, sim. Pronto, ou seja, isto é uma falta a dizer, ao reverso da moeda, não é? Que é, se tu depois abrires, se calhar a palavra demasiado não é a palavra certa, mas vamos usar demasiado, depois a vontade de união física é ainda maior. Não é que isso seja mau, mas atenção, chega uma altura em que e depois, enfim, nós não falámos aqui depois do nosso processo de decisão para casar, não é? Obviamente nós às tantas decidimos casar, e quando nós decidimos casar é que de facto já havia uma união, uma intimidade tão grande, que de facto queríamos também viver essa união na totalidade também no corpo, não é? E por isso também quisemos casar. Portanto, ou seja, o reverso da moeda é, sim, ou seja, faz todo o sentido que uma maior união de intimidade espiritual, intelectual, o que tu quiseres,
requer uma maior união do corpo, mas atenção que é preciso ser honesto consigo próprio para perceber que, às tantas, a união que o corpo requer é total e aí é preciso ter a coragem de dar o próximo passo, o passo do casamento, não é? O passo do casamento, onde aí, de facto, e repito-me, o casamento é aquilo que nós entendemos todos como uma união exclusiva, total, fiel, para nos darmos totalmente a outra pessoa. Fez sentido a resposta? Obrigado. Obrigada. Vou fazer algumas do formulário, fazer uma e vou... Faz as mais picantes, obrigado. Vou tentar. Obrigado. Então, uma diz assim: eu e o meu marido decidimos e conseguimos, vale mesmo a pena, manter a castidade durante o namoro. Uma das coisas mais difíceis que sentimos foi responder e tentar explicar aos outros casais, nossos amigos, o porquê de ter decidido a castidade. Sentimos muita pressão desses outros casais a desistir da nossa ideia, e os momentos mais frágeis foi depois de falarmos se realmente valia a pena ou se toda a gente à nossa volta tinha razão. Como é que um casal pode responder e explicar esta decisão e manter-se fiel à castidade também nas conversas que tem com os outros? Obrigado pela pergunta, e eu acho que a nossa experiência, corrige-me a fala se não for o teu caso, mas acho que é, nós vivemos o nosso namoro não sem dificuldade, uma vez mais, não sem dificuldade, não sem às vezes também alguma frustração, que também faz parte, mas ao mesmo tempo com uma profunda alegria pela opção que nós tomamos. Não é? Uma profunda alegria. E eu acho que aqui a Mafalda tem certamente mais histórias para contar, porque a Mafalda, como é que eu ia dizer, assim, caras, eu no meio de muitos amigos meus, eu era o beato, portanto, estava um bocadinho ponto assente que o Vasco ia viver o namoro assim. A Mafalda, a partir da altura, como é óbvio, a Mafalda não é que não fosse, entre aspas, a beata, mas tinha muitas amigas e se calhar estava numa fase da vida, que nós também, pronto, fazemos tem alguma diversidade, estava numa fase da vida mais de liceu, na altura, e de início de faculdade, onde também os namoros tendem a procurar mais experiências. Portanto, a Mafalda tinha amigas, na altura, em que, e era aquilo que a Mafalda dizia, que era tipo, vais ver, agora está a ser muito pura, mas vais ver que aí a meio do casamento, do namoro, o que tu queres ser eu, não é? Peço desculpa a expressão, não é? E a Mafalda responde isto com alguma, podes dizer tu, perplexidade ou não, quase... Não, tem perplexidade. Eu já sabia que essas coisas iriam chegar até nós, até porque a partir de certa altura, a partir de determinada altura do nosso namoro, nós, aquilo que estamos a fazer agora, nós já fazíamos também quando éramos namorados, e muitas pessoas vinham assim... O que é que queres dizer com isso? Não, falar sobre isto. Falar sobre namoro, sim. Portanto, as pessoas sabiam perfeitamente, se viessem falar connosco, sabiam perfeitamente qual era a nossa opinião sobre como viver um namoro. Porque tornámos público, basicamente. Sim. E pronto, e muitas vezes tinha amigas que me diziam assim, vais ver que daqui a uns tempos, mais com um rapaz mais velho e tal, a coisa vai acontecer. E não vai, eu respondi-lhes com toda a serenidade e com toda a certeza, porque um casal que toma esta decisão, especialmente em conjunto, quando é uma só das partes, eu admito que seja bastante mais difícil, mas quando é em conjunto, vivemos nessa liberdade que eu há bocado falava e temos a certeza. E apoiados um no outro, não é? Sim. Apoiados um no outro. Apoiados um no outro e temos uma certeza, temos uma confiança em que sabemos que se queremos os dois, sabemos que é possível. E eu não... Como é que eu explicava aos outros? Não demonstrava a minha certeza e depois o que eu sinto muito é que nós, para explicarmos aos outros, é muito com o nosso testemunho, com a nossa vida, com a serenidade e com a alegria com que vivemos isto, sem ser um peso que está em cima de nós. E isso é engraçado porque algumas amigas da Mafalda, depois de terem tido vidas como eu também tive, quando decidiram elas também, graças a Deus, mudar de vida, muitas foram ter com a Mafalda, não é? Porque de facto a Mafalda tinha sido no meio das amizades dela... Não é que eu seja mas eu comecei a namorar muito cedo. Não é isso. Mas eu comecei a namorar muito cedo, foi praticamente o meu primeiro namorado, e esta é a experiência que eu tenho. E as minhas amigas têm experiências muito diferentes, e graças a Deus muitas se encaminham, mas pronto, vinham muitas vezes ter comigo, e aquilo que eu lhes digo é mesmo... Olha, é preciso uma conversão. Agora, uma coisa importante,
lá está, ou seja, nós se calhar não tivemos a experiência da pessoa que colocou a pergunta de dizer que isto aqui, ou seja, nós nunca pensámos... Nunca sentimos pressão, nem nunca eu disse à Mafalda, será que estamos a fazer bem? Não, para nós temos sempre a fazer bem. Nós sabemos. E de facto nós vivíamos um namoro muito alegre. Agora, se há namorados que vivem isto, e não como no caso da pessoa que fez a pergunta, mas são infelizes e há uma frustração, não sei o quê. É porque há algum problema ali no namoro. Se calhar no namoro há um problema. Estão a procurar só uma coisa e que, como não a podem, estão frustrados. Se calhar não gostam verdadeiramente um do outro, não é? Portanto, de facto, nós tínhamos esta alegria. Pronto. Vivíamos serenamente. Vivíamos com as nossas dificuldades, claro, mas com serenidade, porque tínhamos a certeza. O facto do casal evitar estar juntos para não reavivar a atração física não pode criar um medo de que não somos capazes de nos controlar quando surge uma situação em que o casal fica sozinho inesperadamente? Ou seja, não é perigoso apostar mais em controlar as circunstâncias em vez de tentar controlar os próprios impulsos? Eu acho que uma coisa não implica a outra, ok? Só uma coisa. Podes só dizer as primeiras 5 palavras dessa pergunta? Desculpa lá. Sim, portanto, ou seja, não é perigoso apostar mais em controlar as circunstâncias em vez de tentar controlar os próprios impulsos? Mas havia uma coisa qualquer ou seja, o facto do casal evitar estar juntos para não reavivar a atração física... Pronto, é isso. Essa questão de reavivar a atração. A atração física não precisa ser reavivada, a atração física está sempre lá. Está sempre lá, ok? A questão de não estar sozinhos em situações em que, de facto, mais... Não estamos a dizer sozinhos dois num carro, as pessoas passam à volta, não é? Estamos a dizer sozinhos, longe dos olhos do mundo. Sim, quer dizer, se for os dois no carro, ao meio da Serra de Sintra, pronto, mas acho que pronto. A questão aqui a diferença é estar os dois sozinhos, longe do mundo. Não é? Primeira coisa, a atração física nunca desaparece, está lá sempre. Não estamos a dizer. Portanto, não há o reavivar, quanto muito é o reavivar das paixões, não é? Remeto para aquela definição de temperança que disse, é que não nos deixarmos arrastar pelas paixões, não é? A definição de temperança. Portanto, ou seja, o não estar sozinhos é para não nos deixarmos arrastar pelas paixões. Porquê? Porque temos de estar em períodos mais fracos, não é? Literalmente mais fracos. Porque sabemos que somos humanos e ninguém Sim, não somos ferros. Portanto, a questão, portanto, isto aqui também casa com outra das virtudes cardeais, que é a prudência. Quer dizer, é uma questão de prudência eu não me expor, ou seja, não me expor a certas como é que eu dizer, certas tentações. Seja, porque a tentação em si não é má. Não, a tentação é sempre má, o desejo é que não é mau. Não é isso, o que eu estava a dizer é que o que é que fazemos é com a tentação, ou a afastamos... Mas é o desejo, é o desejo, a tentação, pronto, o desejo não é mau, o desejo sexual não é mau, o que interessa é o que é que fazes com isso. E uma coisa muito importante, e de facto, se calhar não tocámos, ou melhor, tocámos ao de leve no preâmbulo, é que a castidade é um exercício não só do corpo, mas também do pensamento. Portanto, uma das formas de nos autodominarmos é também nos pensamentos. Portanto, eu vou ser aqui um bocadinho exagerado. Se eu namorar com uma pessoa e estiver sempre a imaginá-la de certa forma, não é? De certa forma que sirva para fomentar o meu desejo sexual, não é? Eu já não me estou a autodominar. Portanto, também há esse esforço, esse trabalho de, mesmo nos pensamentos, eu dominar-me, ok? Portanto, o dominar não é só de dominar o corpo, é dominar também os pensamentos. E o namoro serve muito para isso, ok? E atenção, nós, uma vez mais, estamos a falar no namoro, mas posso dar um saltinho para o casamento. Há muitos momentos na vida de casados em que também é preciso dominar as paixões. E aqui físicas também. Há muitos momentos em que, por alguma razão, o que seja, a relação física não seja possível, portanto, eu também tenho que autodominar. Okay? Portanto, mas eu diria que o namoro é importante o domínio dos pensamentos, obviamente também o domínio do corpo, mas não nos pormos a situações só para mostrar que eu sou o Hércules e que aguento tudo. Porque depois, de repente, não sou o Hércules,
porque fiquei sem forças e as coisas aconteceram e depois é uma desgraça e não aguentámos e já não vale a pena. E também nós não somos a favor deste desespero no namoro, não é? Portanto, quer dizer, atenção, há sempre volta a dar, como é óbvio. Portanto, um casal de namorados que tenha caído, que escorrega, quer dizer, pronto, nunca lhes vamos dizer, acabou-se, amigos, next step. Não, tipo, pronto, recomeçam, mas reconheçam a vossa fraqueza, porque senão não estão a ser sinceros convosco, não é? Portanto, aqui a questão não é, eu não tenho que provar a ninguém, nem a mim, nem à Mafalda, nem ao mundo que sou o Hércules. E essas situações inesperadas em que ficam sozinhos, isso é sempre volta a dar, é só deixarem de ficar num sítio sozinhos. Pronto. Sim, mas vamos, peço desculpa. Imaginar que eu tinha ido jantar com uma Mafalda Óbide e voltávamos à noite, pronto. Tinha um furo no carro, numa estrada nacional, não passava ninguém. Pronto, eis uma situação na qual eu aí de facto tinha que encher o peito e dizer, não vou cair em tentação, vou ser forte. Pronto, mas tipo, são essas situações, não é? Não vou promover furos no carro a cada viagem só para estar pronto. Percebem o que eu estou a dizer? Portanto, ou seja, não há necessidade de provocar a situação para sabermos que nos dominamos. Ok, obrigada. Mais uma questão. Diz assim, o amor vai crescendo à medida que a relação cresce. Assim, é possível dar amor em excesso? Não. Primeiro há uma coisa importante em relação ao amor, não é? Porque às vezes, ou seja, eu falei há bocado dos namoros que se fecham sobre si próprios, não é? E aí não há amor, porque o amor é uma realidade sempre expansiva, não é? É sempre expansiva, portanto, não há amor em excesso no sentido de dizer que estou a dar mais amor do que deveria, não é? Porque na realidade eu tenho sempre que amar totalmente, ok? Portanto, estás de acordo comigo ou não, mas achamos que não há um amor em excesso, há o dar o amor, há o caminhar para a radicalidade do amor. E a radicalidade do amor não é excesso, é o que o amor é. O amor, eu regresso àquilo que foi a nossa definição, o amor é radical por natureza, porque pede-nos o todo, não é? Portanto, no namoro não há excesso, há sim o caminhar para esta totalidade. Se a certa altura virmos que nós estamos a caminhar para essa totalidade do amor, mas o outro não está, então de facto pode haver esse sentimento que nós estamos a dar em excesso, na realidade não estamos, mas se há uma discrepância, então aí de facto partes não está a dar... é preciso perceber se os dois estão no mesmo namoro, entre aspas, não é? Ok. Se calhar está mais uma. Acham que o facto de ter escolhido a castidade fez com que se sentissem preparados para o casamento mais cedo do que outros casais que não o escolheram? É uma pergunta, não vou dizer que é com rasteira, mas cada história é uma história, ok? Casos de pessoas que viveram em castidade, nós só namorámos, Não, sim, sei lá, namorámos 3 anos e 10 meses. 4 anos, Sim, 3 anos e 10 meses. Mas podíamos ter namorado 2 anos. Há quem namore 8 anos e viva uma relação tal e qual, de uma relação que casta durante o namoro. Portanto, não queria muito arriscar com limites de anos ou dizer que nós fomos muito, fomos pouco, é uma falta a dizer que fomos imenso, porque de facto nós queríamos ter casado antes se pudéssemos, é por isso, mas a parte mais importante da pergunta é se nos fez sentir preparados, sem dúvida alguma. Mais preparados do que casais que não fazem esta opção, foi o que eu entendi a pergunta. Sim. Eu diria que sim, porque muitas vezes, e acho que temos cada vez mais casais, que depois há a questão do ir morar juntos, não é? O ir viver juntos, que é uma espécie de casamento a brincar, não é? A brincar ao casamento. É ao experimentar, não é? E eu aí, em relação ao viver junto, eu tenho claro para mim, e a Mafalda também, que é que nós experimentamos roupas, experimentamos bicicletas, experimentamos carros, mas não experimentamos outras pessoas. Pronto, isso.
uma vez mais, é a questão da luxúria, não é? Nós não estamos aqui para experimentar outra pessoa para o nosso prazer, para ver se nós nos sentimos bem, porque isso nem é a lógica do amor. A lógica do amor não é para eu me sentir bem, é para o outro ser mais feliz, é para eu tornar o outro mais feliz. Mas vemos muitos casos de pessoas que vão viver juntos, não é? Porque querem experimentar e depois ficam a arrastar naquela situação, nunca mais casam. Às tantas a pessoa pode ser, vá. Mas para que é que vão casar? No limite, sim. Ou porque é que vão casar, ou já agora também, tipo, porque é que não casam? Já têm tudo em comum, ou seja, porque é que não casam? Isto para que as outras pessoas percebam que estão a dar o corpo totalmente, estão a dar uma série de coisas, tipo de género, estão a pagar a mesma conta da casa, às vezes até já podem ter os mesmos filhos, mas têm reservas. Há ali alguma coisa que dizem, eu não quero que isto seja para sempre, não é? E mesmo quando se casam, estas reservas, quando vivem o namoro assim, dessa forma, essas reservas existem nesse namoro, que é que garante que um dia ao longo do casamento não vão existindo reservas, porque foi aquilo que se habituaram. Sim, às tantas vão para o casamento já, depois é só a festa, não é? A festa e já vão e levam isto tudo atrás. Pronto. Mas mais preparados, não tinha feito, mas eu acho que sim. Ou seja, nós sentíamos totalmente preparados, lá está. Porque, ou seja, a vivência da castidade torna tudo tão claro. Até porque no casamento é preciso muita. Ou seja, isto é uma coisa que dá muita força ao casamento, pelo que o Vasco dizia há pouco. No casamento vão haver sempre situações em que é preciso esta vida de casta, abstinência. Não, atenção, só, no casamento, a Mafalda também somos chamados a ter uma vida casta. Nós somos castos, mas já não, a castidade já não é a expressão sexual, não é? Já não é a expressão sexual, agora, a castidade é... Diz. Podia só fazer uma pergunta que está aqui também, que está relacionada com isso, que é como é que é vivida a sexualidade agora no casamento? Ou seja, como já houve a vossa entrega total até ao fim da vida, agora até onde é que se pode ir? Bem, até às últimas consequências de um ato sexual, não é? Ou melhor, enfim, passa a ter o ato sexual também para a definição que nós usamos, tem dois fins, não é? Um fim procriativo, não é? Porque naturalmente um ato sexual pode gerar uma nova vida, não é? Enfim, não vou entrar agora na questão da paternidade responsável, que é um tema sério, mas acho que aí já estaríamos a fugir um bocadinho ao tema e nunca mais daqui saímos. Mas tem a questão procriativa e tem a questão unitiva. Portanto, uma relação íntima entre mim e a Mafalda tem como objetivo também aproximar-nos mais um do outro, tornar o nosso amor ainda mais, tornar-nos mais unidos ao outro, não é? Tornar o nosso amor um pelo outro ainda mais exclusivo, ainda mais próximo daquela doação total, não é? Portanto, obviamente, quer dizer, é um momento de extrema felicidade, porque é um momento que é só nosso, é um momento de uma entrega pessoal um pelo outro que é vivido, que é uma coisa que ficará para sempre só no nosso coração, não é? É uma coisa que é só minha e da Mafalda, não é? Portanto, até onde, não é? Também até aos limites da alegria, não é? Até aos limites da alegria. Claro que nem sempre é fácil, não é? Às vezes aquilo que há bocado dizia, a compatibilidade sexual. Quer dizer, nem todas as relações íntimas, conjugais, não é? Portanto, sexuais, nem todas são espetaculares, como é óbvio. Nem tem que ser, não é? Portanto, também aí, se quiserem, também nesse aspecto, também há uma luta, uma aprendizagem para que o encontro de um marido e da sua mulher se torne mais bonito, mais alegre, mais feliz, mais profundo, não é? Portanto, ou seja, quem pense que uma vez falava disto a um grupo de jovens, estes temas, sobre que, pronto, era mais sobre o namoro, pronto. E depois um dos rapazes, um rapaz dizia, sim, mas depois tu casas e é o tudo à grande. Não é o tudo à grande. Quer dizer, depois tu casas e começa também, de certa forma, peço desculpa à expressão pirosa, a aventura do amor, neste sentido, neste aspecto, não é? Também de descobrir a Mafalda neste aspecto e da Mafalda me descobrir a mim. E os dois descobrimos como é que os dois conseguimos aqui, neste momento, ser mais felizes. E, enfim, tudo o que vos podemos dizer é que é uma coisa muito bonita mesmo. E estou a dizer bonita, realmente bonita. É mesmo bonita, é mesmo espetacular. Que se for... A Mafalda agora está a dizer para me calar, porque sou um bocado piroso.
Obrigada. Pronto, acho que vamos terminar. Foi muito bom. Obrigada pelo vosso testemunho. Gostámos muito. Obrigada por todas as dicas. Obrigado a você. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a vocês mais uma vez e pronto. Lado a lado, lado a lado.